Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. E agora também na Rádio 98 FM, o programa é retransmitido pela rádio. Bom, minha gente, hoje eu estou trazendo aqui uma das figuras públicas mais respeitadas do Rio de Janeiro. Eu estou falando da secretária municipal de assistência social do Rio de Janeiro, Marta Rocha. Tudo bem, deputada? Tudo bem, muito bom estar aqui com você mais uma vez. É isso. Agora, deputada, você sabe que eu sempre estou vendo, logicamente, assistindo as coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, e eu vi uma atuação de vocês, né, nas ruas do Rio de Janeiro. Eu nunca vi isso. A deputada lá cumprimentando as pessoas que estavam efetivamente na rua, lá, os desabrigados, né, na rua, e a senhora e o deputado Daniel Sorange também levando uma equipe para cuidar dessas pessoas. Como é que é isso, deputada? A secretaria já está fazendo isso? A senhora vai continuar nessa empreitada aí? Bom, eu quero muito te agradecer o convite e também te agradecer a pergunta, porque a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela tem uma atuação no acolhimento 24 horas. Então, nas 24 horas do dia, alguma equipe da assistência social está em algum território da cidade do Rio de Janeiro para fazer o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade na rua. Essa ação é uma ação conjunta que nós fizemos com o secretário Sorange, que é o secretário de saúde do município do Rio de Janeiro. Porque na nossa população em situação de rua, a gente vai encontrar aquela pessoa que saiu de casa por problemas de desavenças familiares, aquelas pessoas que estão desempregadas, vivendo um momento muito difícil e não conseguiram recompor a sua vida, tanto no trabalho quanto a sua vida financeira. Mas a gente também vai encontrar aquela pessoa que tem problemas de saúde mental, aquela pessoa que é usuária de drogas, né, seja do álcool, seja das drogas ilícitas, como a cocaína, o próprio crack, que hoje, infelizmente, já está no estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa ideia é sempre de ações em parceria, porque aquela pessoa, aquele usuário, ele pode ser ao mesmo tempo um usuário da rede SUS, que é da assistência social, mas também pode ser um usuário que precisa ser referenciado na área da saúde, por exemplo, para buscar um atendimento no CAPS-AD, que são os Centros de Atendimento Psicossocial de Álcool ou Drogas. Sim. Então, toda essa interlocução entre assistência social e saúde é sempre muito importante e, sem dúvida nenhuma, o resultado do acolhimento e da reinserção social e do tratamento, no caso do uso de drogas ou de álcool, vai ser sempre mais efetivo se a gente conseguir fazer essa interface entre saúde e assistência social. Agora, deputada, eu acho que tem muita gente que vem para o Rio de Janeiro. Hoje em dia, a senhora deve saber, hoje em dia o metrô custa R$7 e pouco, né? O ônibus acho que é 5 e pouco, eu não sei, o ônibus de ônibus é 5 e pouco, R$4,50, R$4,70. Tem muita gente que de repente não tem dinheiro para voltar para casa. Isso acontece? Isso é uma realidade. Nessa população que a gente encontra na rua, tem uma população que é uma população que trabalha. É mesmo? Né? Só que o custo da passagem é muito caro, então elas permanecem durante a noite, via de regra, nas proximidades do seu local, onde ela trabalha, onde ela faz uma atuação de empreendedora, é catador, faz coleta de lixo reciclável, e para permanecer, e apenas no final de semana é que volta para sua casa e retorna na segunda-feira. Por isso que eu digo que para você poder fazer o acolhimento de alguém que está em situação de vulnerabilidade na rua, esse acolhimento tem que ser multidisciplinar. Ele tem que passar pela assistência, ele tem que passar pela saúde, ele tem que passar, por exemplo, pela habitação,
para a gente poder fazer os projetos de habitação de interesse social destinado a essa população vulnerável. Eu tenho que preparar, né, de alguma maneira, o mercado de trabalho para reinserção no mercado de trabalho. Eu tenho que cuidar dos documentos, eu tenho que fazer a inscrição, por exemplo, no CAD único, para ter um benefício de proteção continuada. Por exemplo, eu não sou população de rua, mas eu sou mãe de uma criança do espectro autista, então eu tenho direito a esse benefício, eu sou um idoso, eu tenho direito a esse benefício. Então eu acho que essa atuação tem que ser sempre uma atuação multidisciplinar. Interessante que eu vi, estava conversando com um amigo meu, porque eu estou querendo ir a Nova York agora, e aí eu falei com ele, rapaz, vê um hotel lá legal para mim, e que não seja muito caro, veja um hotel para mim, e para eu ficar lá em Nova York, mais precisamente ali em Manhattan. Aí ele falou assim, eu citei o nome de um hotel, até foi o Hotel Edison lá. Aí ele falou assim, ó, Silvio, esse hotel aí é bom, mas ó, tem muitos do 10º andar para cima, só tem o pessoal de rua, os moradores de rua, que a cidade de Nova York coloca hospedada no hotel. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro também? A sua secretaria vê isso, doutora? Na verdade, essa modelagem é a possibilidade de, ao invés de você ter um abrigo ou um albergue, a diferença do abrigo para o albergue é que o abrigo é o acolhimento continuado, e no albergue você só usa aquele equipamento para dormir, né? Em vez de você construir o albergue ou construir o abrigo, você comprar a vaga num determinado estabelecimento. Então, por exemplo, nós temos uma unidade de reinserção social num bairro da Zona Norte, que era um antigo hotel, e que ele parou de ter, vamos dizer, aptidão empresarial para receber os hóspedes, né? Por causa da sua localidade, porque ele não se atualizou, e a gente conseguiu, a partir daí, comprar vagas para hospedar ali uma pessoa em situação de vulnerabilidade, dando a ela café da manhã, almoço e janta, e que ele possa ficar ali acolhido até que a gente consiga fazer a reinserção dessa pessoa para a vida, na sua vida de trabalho, na sua vida social como um todo. Isso é muito bom, sabe? É bom para quem está, para o dono do hotel, nesse caso que eu estou dando exemplo aqui, né? E é bom porque a gente também consegue dar velocidade e conseguir de uma forma mais rápida do que construir um equipamento para poder acolher essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, secretária, a senhora como deputada estadual, tão brilhante, né? Estava lá na LERJ, trabalhando, ajudando a população do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto a senhora, o que levou a senhora, na verdade, a aceitar esse convite para ser a secretária municipal de assistência social, se lá estava mais tranquilo do que aqui, deputada? Eu quero te dizer que eu sinto falta da LERJ, sinto falta do debate, sinto falta do plenário, tá aqui na LERJ, da tribuna. Assim que eu cheguei aqui, já fiquei me lembrando que o Palácio Tiradentes é algo histórico, né? Grandes debates e grandes desafios passaram nessa Casa de Leis. Mas eu acho que foi o compromisso, sabe? O compromisso de me disponibilizar para um novo desafio. Quando eu olho para a minha carreira como delegada, eu sempre trabalhei em vários lugares. E eu nunca tive o medo do novo, porque eu acho que o novo, ele te desafia, ele te leva ao aperfeiçoamento, a você se qualificar em outro tema, né? Então eu nunca tive medo do novo. E aí aceitei aí esse desafio desse convite tão especial do prefeito Eduardo Paes, na certeza de que eu tinha o dever como uma cidadã carioca, que nasceu nessa cidade que é maravilhosa, que é a capital do livro, né? Que é a cidade do G20, que é a cidade da alegria, da música. Eu acho que eu tinha que dar minha contribuição mais direta, né, na efetividade das políticas públicas de defesa do cidadão, né, de bem-estar social, por isso que eu aceitei aí esse desafio. No fundo, eu ouso dizer que eu gosto de um bom desafio.
Agora, uma coisa que eu quero aproveitar e aqui agradecer ao presidente da Alerj, né, o deputado Rodrigo Bacelar, pela permissão, né, da gente gravar aqui sempre, né, através da Fernanda Figueiredo, uma pessoa que toma conta disso aqui, como hoje aqui é um centro cultural. Mas a deputada já participou ali da plenária ali, né? Sim. Deixa eu deixar meu abraço também para o presidente Rodrigo Bacelar, um querido amigo que eu fiz aqui na Alerj. E te dizer que quando eu cheguei aqui em 2015, nós ainda ocupávamos esse plenário, né? E quero te falar que eu senti muita falta desse plenário. É mesmo, né? Hoje, por comodidade, a gente está no mesmo prédio com um único plenário, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, não que seja distante da atual Alerj, que está na Rua da Ajuda, aqui para o Palácio Tiradentes, mas ali nos dá uma certa comodidade. Mas os grandes eventos acontecem aqui no Palácio Tiradentes. A nossa posse, a eleição da presidência da Assembleia Legislativa, a primeira sessão legislativa, a última sessão legislativa. Então, sempre há alguma ação legislativa que acontece aqui no plenário, e esse plenário é muito especial. E essa casa, que hoje é o Centro Cultural, a Casa da Democracia, tem uma relevância muito grande na história política do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, lembrando que o Rio de Janeiro foi a capital da República. Agora, deputada, a Secretaria de Assistência Social é essencial para proteger, basicamente, as pessoas mais vulneráveis. Quais são as prioridades que a senhora tem para esse ano de gestão? Eu acho que o grande desafio vai ser sempre a gente retirar e dar uma retirada das ruas e promover a reinserção social das pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Mas, por outro lado, a Secretaria cuida de outras questões, né? Nós temos abrigos específicos para idosos que perderam todos os seus laços familiares. Recentemente, uma idosa, só para dar um exemplo bem concreto, uma idosa moradora na Ilha do Governador morava com um parente e que não era não era o filho, não era o neto, era uma irmã, e foi colocada para fora de casa e foi para a delegacia pedir ajuda. A delegacia ligou para a secretaria e ela hoje está num abrigo nosso, acolhida por nós, com 5 refeições, que é o que prevê a lei, com atendimento médico, com atendimento de fisioterapia. Então, desde o idoso até ao adolescente cumprimento de medida socioeducativa, né? As crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em razão familiar, né? Nós temos também 47 CRAs, 14 CREAs, os CREAs cuidam da assistência. Doutora, por favor, o que é CRAS e o que é CREAS? São os centros de referência da assistência social. O CRAS é para onde você vai quando você precisa ajuda. Você precisa de um Bolsa Família, você se inscreve no Cade Único e vai lá no CAS ter o atendimento do Cade Único. Você tem uma situação de vulnerabilidade social, precisa de um atendimento, precisa de um advogado, precisa de um acompanhamento, precisa ser referenciado na área da saúde. Tudo isso quem vai fazer para você é assistência social. E o CREAS é uma assistência especial. Então, um exemplo mais comum aqui são dos nossos adolescentes em medida socioeducativa, né? Que eles precisam ser acompanhados. Nossos adolescentes que não podem viver com suas famílias estão numa casa custodiada pela assistência social, referenciados numa escola pública, numa escola municipal, tendo atendimento médico, tendo atendimento social. Então, quando você está numa situação de abandono, que você necessita de um apoio, que você necessita de uma assistência determinada para sair dessa situação de vulnerabilidade, não tenha dúvida, procure o CRAS, que é o equipamento da assistência social que vai fazer esse direcionamento para você. Bom, eu estou conversando aqui com a deputada Marta Rocha, né, que hoje ela é secretária municipal de assistência social. Nós vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa.
Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção. Que delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, estou conversando aqui com a deputada Marta Rocha, né? Tão brilhante deputada lá da Assembleia Legislativa, agora ela é secretária de Assistência Social. Deputada, uma outra coisa, eu sei que a senhora é uma lutadora assim, ferrenha da proteção das mulheres vítimas de violência. E sempre foi a sua bandeira, basicamente, lá na LERJ e tudo mais. E agora, como é que a senhora vai poder ajudar esse pessoal? Olha, posso ajudar muito, hein? Os nossos CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, têm, além de assistente social, psicólogo e advogado. Então, se no primeiro momento você não tiver fortalecida para fazer o registro na delegacia, e fazer o registro é sempre muito importante, procure um dos CRAs. A gente vai pedir aqui para, em algum momento, passar a nossa rede social, a página da Prefeitura, onde você tem todos os endereços, e nós somos 47 CRAs em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, em algum lugar da cidade do Rio de Janeiro, tem o equipamento da assistência social para atender as mulheres vítimas de violência. Agora, deputado, uma outra coisa que eu tenho aqui, uma pergunta aqui, na verdade foi uma pergunta até de uma pessoa lá, eu perguntando, dizendo que ia trazer a senhora aqui, ela falou, pergunta a ela se a integração de assistência social, saúde e educação é fundamental e como a senhora planeja aproximar mais essas áreas no atendimento ao cidadão. Olha, a assistência social e educação se falam em muitos momentos. Então, por exemplo, um jovem em cumprimento de medida socioeducativa, ele tem que estar estudando. Então, a assistência social garante a vaga, faz a interlocução com a Secretaria Municipal de Educação para garantir essa vaga, tá? Se uma criança está num dos nossos equipamentos porque não tem condição de estar com a sua família, por questões de violência, a assistência social faz a interlocução, consegue a vaga, acompanha a criança até a escola, leva a criança na escola, traz a criança de volta, faz o acompanhamento da criança nas atividades extracurriculares e nas atividades de acompanhamento do dia a dia na escola. Uma outra questão também é que no nosso abrigo, nós temos um abrigo em Santa Cruz, que é o Rio Acolhedor, que nós colocamos neste abrigo
o projeto EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos. Então, a gente vê o quanto tem essa interface, essa interlocução entre assistência social e educação. E na saúde não vai ser diferente. Se os nossos usuários, sobretudo aqueles que estão acolhidos nos nossos abrigos, eles têm problemas de saúde mental, problemas de qualquer saúde, da saúde física, problema de usuário de drogas, nós estamos a todo tempo numa interlocução permanente, encaminhando nossos acolhidos, os nossos usuários, para a rede de atenção básica da saúde, seja os CAPS-AD, seja a clínica da família, então, sejam as UPAs, nós estamos em tempo integral de acolhimento, cuidando também, né? Nós não podemos cuidar da saúde, mas nós cuidamos para que esse acolhido tenha atenção integral à sua saúde física e mental. Isso é muito importante, isso é bom para o nosso usuário. Se é bom para o nosso usuário, é sem dúvida nenhuma bom para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Agora, deputado, você sabe que as redes sociais é importante para a gente, que é da área de comunicação, e eu vejo sempre lá o Pimentel, aquele que era do BOP, Tropa de Elite e tudo mais, ele falando maravilha da senhora. Não, porque eu votei na deputada, porque a deputada é séria, não sei o que, não sei o que lá. E existe muita credibilidade da senhora para esse público, não só para as pessoas de maior formação, mas também para a comunidade de um modo geral. Você quer falar alguma coisa para o Pimentel? Eu quero sim. Quero deixar um abraço grande para o meu amigo Rodrigo Pimentel, que nos orgulha aí nas redes, sempre tão preciso, sempre tão efetivo nas suas análises, né? Ele dá sempre um recorte para o seu comentário, um recorte bem contundente, né? Bem prático, de uma linguagem muito boa, que não precisa ser nem um profissional da segurança pública para entender com a sua clareza e com o seu compromisso com o bem-estar da população. E eu conheci o Pimentel, eu quero te dizer que eu conheci o Pimentel na 20ª DP. Ah, é? Eu era uma delegada plantonista da 20ª DP. Entendi. E ele trouxe uma ocorrência... 20ª Bom Sucesso, não? Não, é Grajaú. Grajaú. E ele trouxe uma ocorrência, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre entendi assim, que as minhas decisões tinham que ser decisões corretas, porque eu não ia ter a oportunidade de voltar atrás. Porque numa decisão como delegado de polícia, você decide depois da vida pelo bem maior, que é a liberdade e a justiça. E era uma ocorrência envolvendo a Polícia Militar, tinha havido confronto, e eu cumpri assim religiosamente o que determinava o Código de Processo Penal. Posteriormente, eu era chefe da Polícia Civil e o Pimentel já era, né, o articulador, né, o comentarista da TV que falava sobre as questões. E eu tomei uma decisão que no caso da intervenção, do resultado morte em decorrência da intervenção policial, o que antigamente se chamava do auto de resistência. E dentre as medidas que eu, enquanto chefe da Polícia Civil, determinei, foi do recolhimento das armas, né, para que se fizesse a perícia criminal daquelas armas para poder se identificar de qual arma se disparou aquele projétil. E houve, né, um burburinho na mídia e o Pimentel disse, olha, não me surpreende porque eu era um tenente do BOP e tive uma ocorrência com ela determinou tudo isso lá atrás quando ela era uma delegada plantonista. E quero dizer para a população que eu não criei nada, eu apenas fiz cumprir o que determina o Código de Processo Penal. Depois disso, talvez por conta dele estar lá fazendo os comentários e eu estar sendo à frente da chefia da Polícia Civil, nós passamos a ter maior convivência e hoje eu tenho orgulho de saber que ele me dá o voto dele, mas eu também tenho orgulho de reconhecer no Pimentel uma pessoa séria, um homem competente, um homem que honrou a farda militar, né? Um homem, um bom articulador e um bom analista da questão da segurança pública
e eu acho que todo mundo sai ganhando com essas análises aí que o Pimentel faz. Bom, tá aí, Pimentel, tá uma boa. Você falou que votou na deputada no ano retrasado, se eu não me engano. Quem sabe, se a deputada for candidata de novo, né? Você pode repetir o seu voto. Mas eu quero continuar nessa linha aí do Pimentel e dizer para a senhora o seguinte: eu vi, não sei se foi ele, acho que foi ele sim, que eu vi numa reportagem, ele dizendo que foram apreendidos mais de 700 fuzis aqui no Rio de Janeiro no ano de 2024 e mais de centenas de armas. Ô deputada, da onde vem esse armamento todo, hein? Há uma frase que a gente repete há muito tempo, mas essa frase é verdadeira, né? O Estado do Rio de Janeiro não planta maconha, nem coca, nem refina a cocaína, da mesma forma que não se tem no Estado do Rio de Janeiro uma fábrica de armas. Né? Então a gente tem que olhar para as nossas fronteiras. E nas fronteiras, sejam as interestaduais ou as fronteiras internacionais, essa atribuição não é das forças do Estado. Eu quero lembrar que talvez a maior apreensão de armas que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro foi feita pela Polícia Civil, que apreendeu 66 fuzis em containers que eram destinados, né, eram destinados a trazer aparelhos de ar-condicionado dentro do Aeroporto Internacional do Galeão. Então, ali o que a gente viu? A eficiência da Polícia Civil, a eficiência da análise de dados de inteligência e a certeza de que não foi disparado nenhum tiro, nenhum dano colateral aconteceu e nós tivemos aí um resultado muito importante que foi de retirar das ruas 66 fuzis. Se a gente não entender que tem que ter uma interlocução entre a Polícia Civil e Militar, a Secretaria de Segurança e as forças federais, né, se não houver uma integração de ações, de análise, de dados, né, essa luta vai ser mais difícil. Então eu espero, né, que a gente seja capaz de formar esse entendimento e de trabalhar juntos em benefício da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. E para ser bom para o Brasil, tem que ser bom para o Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro é ressonância para todo o território nacional. Bom, deputada, aqui finalizando o nosso programa, eu quero saber da senhora como é que a senhora concilia a presidência em exercício do PDT e, basicamente, a secretaria. Olha, eu trabalho muito, tá? O meu dia começa cedo, o meu dia termina à tarde, né? Eu chego na secretaria muito cedo, eu não saio da secretaria cedo, então o meu horário de trabalho nunca é menor do que 10 horas ao dia, né? E eu, terminando o dia de trabalho, eu ainda consigo me organizar para promover as reuniões que são necessárias. Trabalho muito na organização do partido, fora desse horário de segunda a sexta, no final de semana, viajo pelo interior. E eu acho que só funciona assim. Você tem que ter disposição, você tem que ter compromisso, você tem que ter ideal. E eu acho assim que o PDT, para mim, quando eu penso, né, em Leonel Brizola, quando eu penso em Darcy Ribeiro, quando eu penso em Abdias do Nascimento, em Caó, na Edileda Nascimento, né? Em tantas pessoas que foram importantes na construção do PDT, eu sei por que eu estou lá e eu sei que eu tenho um bom motivo para estar lá e eu quero ajudar a cada vez mais fortalecer o partido para que a gente possa trabalhar, porque as grandes decisões do Brasil, o petróleo é nosso, foi no governo Getúlio Vargas, o governo trabalhista, a questão da educação em tempo integral, vamos construir escola para não construir presídio, foi no governo trabalhista, né? A questão da carteira de trabalho, os direitos trabalhistas, tudo isso foi no governo nosso. Por isso que a gente sabe que é importante fortalecer essas ações, porque a gente antes de tudo, nacionalista, acredita que o Brasil tem capacidade de desenvolvimento e a gente acredita que a política só tem importância se a gente conseguir garantir o bem-estar da população.
Deputada, eu quero agradecer a sua presença aqui, mas eu tenho certeza que a senhora não é só trabalho. Na hora que a senhora está em casa com seu marido, coisa e tal, qual é a música que você gosta de ouvir para a gente tocar aqui? Olha, eu só gosto de música brasileira, para ser muito sincera, tá? E tem uma música que eu gosto muito que se chama Chega de Saudade. Um dia que eu estiver inspirada para cantar, que diz Chega de Saudade. Aí você procura Tom Jobim, essa realidade, né? Então, vale a pena escutar, vale a pena valorizar os nossos artistas, a música popular brasileira. Bom, antes de eu encerrar, eu quero dar para a senhora as flores da camélia, né? Gente, obrigada. Gente vai aproveitar e ouvir a música que a senhora gosta, que Chega de Saudade, né, doutora? Obrigada, hein? Um abraço grande para todo mundo lá do Camélia Flores. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Valeu. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na tua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços apertados assim, colados assim, calados assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços apertados assim, colados assim, calados assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim.